Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, louvor e adoração ao nosso querido e bondoso Deus. Hoje, de maneira especial, celebrando os 504 anos da Reforma Luterana. Uma data muito importante para a Igreja Cristã, onde, através do instrumento de Deus, Dr. Martinho Lutero, a palavra de Deus foi restaurada para o seu ensino a anunciar a salvação em Cristo Jesus. Queremos louvar a Deus também por esta maravilhosa bênção concedida há mais de 500 anos, que até hoje nos abençoa e nos fortalece em Cristo Jesus. Nós iremos prosseguir com o momento de invocação. Iremos hoje fazer conforme a projeção. Em nome do Pai, que nos dá a vida e nos capacita ao serviço do seu reino. Em nome do Filho, que nos amou primeiro, nos salvou e capacitou a amar. Em nome do Espírito Santo, que cria em nós a fé e nos congrega como povo de Deus. Amém. Movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, o reverendo padre Martinho Lutero escreveu as 95 teses e em 31 de outubro de 1517 afixou-as à porta da igreja do Paço de Wittenberg, convidando o público para discutir com ele estas proposições. Em termos singelos, Lutero expressou nela a verdade bíblica a respeito da remissão dos pecados, exclusivamente pela graça de Deus, que nos é dada em Cristo Jesus. Estimados irmãos, quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos, Ele quis dizer que toda a vida dos fiéis deve ser um constante arrependimento. Por isso, não podemos dizer que não temos pecado, nem podemos pretender nós mesmos remediar o mal, muito menos confiar em nós próprios, em cartas de indulgências ou em que quer que seja para obtermos perdão. Mas apenas podemos confiar na graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, com humildade, arrependidos e confiantes, queremos confessar os nossos pecados e buscar o perdão junto a Deus. Convido todos para confessarmos os nossos pecados com as palavras projetadas. Santo e misericordioso Deus, pela reforma da Igreja realizada por teu servo Martinho Lutero, nos revelaste no Evangelho a tua boa e misericordiosa vontade. Perdoa a nossa indiferença e o desânimo que tantas vezes demonstramos, desleixando na divulgação desta tua vontade e não sendo teus cooperadores. Não nos prives do teu Evangelho, que é poder para a salvação de todos os que creem. Reconhecemos que não cumprimos a tua santa vontade com nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos. Deixamos de amar a ti e ao nosso próximo. Sinceramente, sentimos tristeza por isso, pois somos culpados de toda a lei. Buscamos nosso refúgio no sangue de Jesus, que é o único meio para nos livrar de nossas culpas. Com o auxílio do Espírito Santo, prometemos corrigir nossa vida. Ouve-nos por amor de Jesus. Amém. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. A vós que vos arrependeis dos vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Sendo assim, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos a leitura do Salmo de número 119, versículos 1 a 8. Salmo de número 119, versículos 1 a 8, e após a leitura nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis, e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens, e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero, eu te louvarei. À medida que for aprendendo aos teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, limpa-nos pelo poder de teu sangue redentor, a fim de que em pureza e paz prestemos culto e adoremos o teu santo nome, pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Neste momento nós queremos ouvir as leituras bíblicas para o culto de hoje. A primeira delas nós encontramos no livro do Antigo Testamento de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9, onde encontramos assim registrado. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não a deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 22. Carta aos Hebreus, capítulo 9,
versículos 11 a 22, onde encontramos assim registrado: Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim, podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei, e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e hisopo. Então disse: Este é o sangue que sela a aliança, que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Dá-nos a Tua Palavra. Fazer a ti voltar.
Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, as quais estão registradas no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 37. Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 37, onde encontramos assim registrado. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças, e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma atribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força.
Que a graça, o amor e a paz de Deus estejam conosco neste momento de reflexão na Palavra de Deus, onde queremos refletir com base no texto de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 22. Amém. O céu é nossa herança. Palavras finais do hino Castelo Forte, hino de autoria do reformador da igreja, o doutor Martinho Lutero. Hoje nós estamos celebrando os 504 anos da Reforma Luterana, qual a data é no dia de amanhã, dia 31 de outubro, e para nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, uma data extremamente importante, não só para comemorarmos, mas sobretudo para nós refletirmos na Palavra de Deus. O que significa a Reforma Luterana para as nossas vidas? Por que nós ainda lembramos esta data? Por que ainda cantamos estes hinos que expõem a mensagem da Palavra do Senhor? Porque nós temos a herança do céu garantida para nós. No texto de Hebreus, nós queremos destacar alguns versículos deste texto bíblico e destacamos como um tema para a nossa mensagem de hoje: o sacrifício de Cristo nos dá a salvação eterna. Esta é a mensagem da Reforma Luterana. Nós devemos sempre lembrar o que significa para nós a Reforma Luterana e o que ela trouxe para a humanidade. E nós lembramos, ao vermos vídeos, ao ouvirmos canções a respeito da Reforma, ao lermos sobre ela, que ela trouxe de volta a pureza da mensagem da salvação. No momento da confissão de pecados, nós citamos que nós não temos perdão por nossas obras, nem por carta de indulgência, nem por qualquer outra coisa que nós possamos fazer. E a Reforma Luterana, o estopim da Reforma Luterana foi a venda das indulgências, para as quais o reformador escreveu as 95 teses. E o mais importante que nós recebemos dessa herança da Reforma é a pregação do Cristo como Salvador. Cristo este que está presente desde o início da Bíblia, quando Adão e Eva cometem o primeiro pecado, e lá Deus já promete o Salvador, que viria derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Cristo, ao nascer, na época que nós comemoramos o Natal, ele não é um intruso na história. Muito pelo contrário, ele é a comprovação da promessa de Deus. Ele é o cumprimento da promessa de Deus. Cristo vem ao mundo no tempo determinado por Deus, na plenitude do tempo, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E podemos dizer também que no momento certo, Deus levantou seu instrumento, Martinho Lutero, para restaurar esta mensagem. E no tempo certo, Deus a cada dia vem ao nosso encontro, para que nós também possamos refletir nesta mensagem e nos arrepender dos nossos pecados. Mas vamos olhar um pouquinho do texto de Hebreus, da epístola para o culto de hoje. Meu primeiro destaque fica ali com o versículo 12, onde é dito assim pelo autor: pelo contrário, ele, Cristo, ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós
a salvação eterna. O autor da carta aos Hebreus está falando dos sacrifícios, dos sangues de bodes, de bezerros, que precisavam entrar com esse sangue para oferecer como sacrifício para o perdão dos pecados. E então, ao se referir a Cristo, diz que Cristo não entrou com outro tipo de sangue, mas Ele ofereceu o seu próprio sangue, como sacrifício para o nosso perdão, para a nossa salvação. O Cristo que morreu na cruz, perdoa todos os nossos pecados. Por isso era necessário que Deus se tornasse homem. Era necessário que a segunda pessoa da Trindade se humilhasse e assumisse a nossa natureza, sofresse o que nós sofremos, passasse pelos problemas que nós passamos. E a Bíblia registra que Jesus teve fome, teve sede, Jesus ficou cansado, tirou momento de cochilo, de soneca, ali depois quando ele acorda e acalma o mar, Jesus estava descansando. Jesus sentiu tristeza quando seu amigo Lázaro morreu. Jesus foi desprezado, foi humilhado, foi deixado de lado pelo povo judeu, foi entregue para as autoridades romanas para ser crucificado, e Jesus morreu. Tudo isto para nos dar perdão. Tudo isto para conseguir para nós a salvação. Por isso, quando refletimos na herança da reforma luterana, nós refletimos sobre o que Cristo conseguiu para nós. Pois esta era e é a mensagem central de Lutero, da Igreja Luterana: Cristo o Salvador. E nós temos que nos alegrar por sermos herdeiros da reforma. No versículo 14, o autor escreve assim: e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que o sangue dos animais purificava por fora, era um sinal de purificação. Mas o sangue de Cristo nos purifica por dentro. Ele vai lá no nosso coração e opera ali o perdão. Ele nos leva a confiar em Jesus como nosso Salvador. É algo muito mais valioso do que qualquer coisa que faz apenas uma limpeza externa. O sangue de Cristo nos limpa internamente. Ele nos perdoa todos os nossos pecados. Ele nos dá a natureza redimida, a natureza perdoada. Ele nos torna filhos de Deus. E então, com o sangue de Cristo operando em nossos corações, nos limpando, nós podemos servir ao Deus vivo. E aqui vem uma outra coisa muito importante. Quando nós falamos da reforma, quando nós falamos da igreja e quando nós falamos da nossa atualidade, nós devemos servir ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. No texto de Deuteronômio nós ouvimos como que nós devemos servir a Deus. É amando a Deus acima de todas as coisas. É amando a Deus com toda a nossa mente, o nosso coração e com todas as nossas forças. É guardando os mandamentos de Deus, pois eles nos trazem bênçãos. Não precisam ser bênçãos materiais aqui neste mundo, mas é a certeza de que, confiantes em Deus, nós temos a bênção da salvação eterna. Por isso vale a pena
guardarmos os mandamentos de Deus. E Deus até nos mostra como que nós devemos servi-lo, refletindo nestas leis, de pé, caminhando, ao deitar, ao levantar. Nós devemos colocar estas leis na cabeça dos nossos filhos, devemos ensiná-las, sem medir esforços, para que eles também sirvam o Deus verdadeiro, para que eles não sejam vítimas fáceis do inimigo, do mundo e da nossa própria carne, se desviarem do caminho de Deus, se desviarem do amor ao Deus verdadeiro, colocando outras coisas, se não no mesmo patamar de Deus, acima de Deus, o que é uma ofensa para Deus. E no Evangelho, Jesus vai além um pouquinho. Ele diz, além de amar a Deus acima de todas as coisas, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos que querer para o próximo o que nós queremos para nós. Assim nós revelamos o verdadeiro amor. E como cristãos, o que mais nós desejamos é o perdão dos nossos pecados, é o consolo de Deus. E é isso que nós temos que estender para o nosso próximo, para a nossa família, para nossos amigos, para nossos colegas de trabalho, para as pessoas que estão conosco nos nossos momentos de lazer, enfim, para todas as pessoas que nós pudermos testemunhar. Assim nós podemos servir a Deus com um coração purificado, mostrando que Ele é o mais importante para nós. Mais adiante o versículo 15 diz assim: portanto, é Cristo quem conseguiu fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. É Cristo quem conseguiu, ninguém mais. Não há outro intermediário perante os homens de Deus. Não há outro que pode nos ajudar na nossa salvação. Nenhum ser humano pode se comparar ao Filho de Deus, pois somente Cristo é quem conseguiu aplacar a ira de Deus por causa dos pecados. Por isso, somente Cristo é o nosso Salvador. Somente a Ele nós devemos recorrer para a nossa salvação. A nossa confiança é única e exclusiva nele. E não passa nada nem por nós, pois nós somos pobres e miseráveis pecadores e carecemos da glória de Deus. Por isso é importantíssimo sempre lembrarmos que Cristo é o único mediador que existe entre Deus e os homens. É o único Salvador, é o nosso castelo forte. Como nós cantamos no outro culto, Ele é o amigo que nós temos, que nos alivia de toda dor, pois Ele nos garantiu o céu como a nossa herança. Quando Cristo consegue fazer esta nova aliança, consegue este perdão, Ele dá a nós as bênçãos, Ele capacita-nos a recebermos as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. E quando nós falamos de bênçãos eternas, são aquelas que não têm fim. Não são os nossos bens materiais aqui neste mundo, que eles são fadados a ter fim. A própria palavra de Deus nos diz que tudo que nós conhecemos como mundo vai deixar de existir no dia do juízo final. Mas a bênção da salvação eterna, esta é eterna. Ela não terá fim.
E quando Cristo morre na cruz, quando Ele consegue fazer esta aliança que ninguém mais poderia fazer, Ele permite que nós, chamados por Deus, possamos receber estas bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu desde o início da história da humanidade. O último versículo que eu destaco desse texto, o versículo 22, as últimas palavras, esse versículo diz assim: e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Estas palavras são extremamente importantes para nós entendermos o que consistiu a morte de Cristo na cruz. Quando nós olhamos a história do Antigo Testamento, é uma história recheada de sangue. É uma história que muitos dizem que não deve ser anunciada para as crianças. É muito violento. Nós devemos notar que desde o primeiro momento da queda em pecado, sangue começou a ser derramado. Quando Adão e Eva cometeram o pecado de comerem do fruto proibido, eles reconheceram que estavam nus e tinham vergonha disso. Então eles pegaram folhas de figueira e construíram tangas para eles. Quando Deus então confronta Adão e Eva com o seu pecado, depois disto, quando Deus então já dá o castigo para Adão e Eva e já promete o Salvador Jesus, nas palavras de Gênesis 3,15, Deus então providencia roupas para o primeiro casal. Roupas de pele de animais. Ali houve o primeiro derramamento de sangue, por causa do pecado. Por isso, não havendo derramamento de sangues, não há perdão de pecados. O pecado, ele traz a violência, ele traz a necessidade do derramar-se o sangue. Nós também vemos em toda a história do Antigo Testamento os sacrifícios que são feitos de animais, que simbolizam o sacrifício de Cristo. Até na história do jovem Isaque, quando Abraão é chamado para fazer um sacrifício e Isaque ia ser este sacrifício, houve derramamento de sangue, não de Isaque, mas de um animal que estava preso nos arbustos que Deus providenciou para aquele momento. Mas a carta aos Hebreus, este capítulo especialmente, nos mostra e nos aponta para o sacrifício de Cristo, para o que Ele fez em nosso lugar, para mostrar-nos que o seu sangue derramado perdoou todos os nossos pecados. Cristo, humanado, sangue como o nosso sangue, pois os braços, as mãos, os pés de Cristo foram perfurados por pregos. Seu sangue esvaiu do seu corpo, Ele morreu para perdoar os nossos pecados. E a mensagem maravilhosa é que este sacrifício é suficiente para o nosso perdão. Não precisa outro, não precisa mais haver derramamento de sangue. O sangue precioso e inocente de Cristo foi derramado para o nosso perdão. Um sacrifício que não precisa ser repetido, pois é o sacrifício do nosso sumo sacerdote, no nosso grande Salvador. E esta é a herança da reforma. Mostrar claramente que a salvação é somente em Cristo. Que Cristo é aquele que veio para cumprir a promessa de Deus, para cumprir a lei de Deus, para nos dar de graça o perdão de todos os nossos pecados. Por isso, o sacrifício de Cristo, ao nos dar
a salvação eterna, devemos dizer que esta é a nossa mensagem, como herdeiros da reforma. Devemos estar felizes, contentes, alegres, que Cristo morreu para nos perdoar. Hoje em dia, nós ficamos muito tristes com as mortes que ocorrem ao nosso redor, com as mortes principalmente de nossos familiares e amigos. E a morte de Cristo, ela não deve nunca nos trazer tristeza, nos trazer agonia, nos trazer qualquer sentimento ruim, por mais violenta que ela foi, por mais injusta que ela foi para o nosso perdão. E o melhor, Cristo não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e deu a promessa de que nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. Por isso, quando nos deparamos com a morte, seja qual for, de quem for, devemos estar consolados e confiantes na obra de Cristo. Pois se assim nós não estivermos, nunca teremos conforto, consolo, nunca teremos a certeza da salvação. Pois ao confiarmos em Cristo, nós sabemos que Ele morreu, porque era para Ele morrer. Ele escolheu isso. O sacrifício de Cristo foi voluntário. Foi Ele que escolheu isso para o nosso perdão, para a nossa salvação, porque Ele nos ama. E ao constatarmos este amor de Deus, nós ouvimos as palavras de Jesus no Evangelho: amem a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua intelectualidade, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. E devemos entender que nada pode, ou nada deveria, nos separar do amor de Deus. Nada poderia substituir o nosso servir a Deus, mas nós temos que amá-lo com todas as nossas forças. Não é tentando uma vez e já que não deu, já que os outros não amam, já que eu posso ser desvalorizado por amar a Deus, eu não vou seguir nisso. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento nos dizem, nós temos que amar a Deus com todas as nossas forças. E nós devemos ser bem sinceros. Acabam-se as nossas forças quando nós morremos. Antes disso, nós ainda temos forças. E devemos usar estas forças para amar a Deus acima de todas as coisas. E então amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Queridos de Cristo Jesus, hoje celebramos os 504 anos da Reforma Luterana. Relembramos toda a luta que Martinho Lutero enfrentou no seu período com a igreja da época, restaurando a pregação da palavra da verdade. E então nós observamos e vemos que nós também temos as nossas lutas. Nós também devemos voltar os nossos corações e nossos olhos para Deus e, capacitados por Ele, enfrentarmos o que nós temos que enfrentar em nosso meio. A igreja não precisa se levantar para uma nova reforma para restaurar a palavra de Deus. Ela está aqui conosco. Nós temos ela na nossa língua. Nós refletimos nela. Nós podemos interpretar esta palavra. Não precisamos de nenhum intermediário que nos fale o que é certo e o que é errado. Este foi o grande trabalho de Lutero, a grande preocupação das pessoas poderem ler a Bíblia na sua língua. E então nós, como herdeiros da reforma, nós devemos anunciar esta palavra que está ao nosso alcance. Por isso, queridos de Cristo Jesus, sempre nos alegremos, pois nós temos um Salvador, que é Jesus,
que derramou o seu sangue para nos dar o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Destacamos hoje o versículo de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Ofertar a Deus é também amar a Deus. Amar a Deus com todas as nossas forças, pois muitas vezes nós somos tentados a não querer trazer ofertas a Deus, porque então pode faltar em casa, ou então nós não iremos poder aproveitar a vida. Nós ofertamos para que a palavra de Deus seja anunciada, para que outras pessoas também possam serem tocadas pelo amor de Deus que tocou o nosso coração. Durante o recolhimento das ofertas, nós iremos cantar o hino Meu Senhor, Tu me deste, e durante as crianças também podem trazerem a sua oferta, consagrá-la na igrejinha e depois dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Marisete. Sei que Cristo, verdade, é teu
Neste momento, nós queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. Oração pela saúde do Paulo Varros, agradecer pelo aniversário do Dirceu, Michele e Val e Erildes. Baixinha. Tá. Erenildes, tá. Pela saúde de Leandro Gunsch. Também orarmos pela Mônica, que estará de aniversário dia 3. Que Deus também continue abençoando, dando força para continuar a ser uma vencedora. Pedido da Nelly e também demais pessoas, pedindo que Deus esteja a nos fortalecer. Também queremos orar pela saúde, pela recuperação do nosso irmão da congregação, o Dari Naitsky, que fez uma cirurgia e já teve alta e está se recuperando em casa. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu tão maravilhosamente derramaste sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pelo alimento que nós podemos receber. Obrigado, Senhor, pela casa, pelo lar que nós temos. Querido Deus, queremos também te agradecer pelo nosso serviço, da onde nós recebemos teus bens, pelos nossos momentos de lazer. Enfim, Senhor, são tantas as coisas que nós recebemos das tuas bondosas mãos, que são incontáveis. São incontáveis as bênçãos que recebemos de ti. Mas a mais importante é a fé em Cristo Jesus. Pois esta fé nos dá a certeza de que Cristo é o nosso Salvador, que o sacrifício dele perdoou todos os nossos pecados. Como é bom, Senhor, podermos te agradecer pela fé em Cristo. Como é bom também podermos te agradecer porque hoje comemoramos os 504 anos da Reforma Luterana. Momento este onde tu iluminaste o teu instrumento Martinho Lutero para a restauração da verdade. Continue, Senhor, abençoando as igrejas nesta herança para continuarem a anunciar o Cristo Salvador. Querido Deus, também queremos te agradecer por todos aqueles que estão de aniversário, seja aqueles que passaram ou aqueles que ainda virão. Esteja, Senhor, abençoando o Dirceu, a Michele, a Val, a Erenil, também a Mônica. Querido Deus, derrama as tuas bênçãos sobre esses teus filhos para que sempre possam reconhecer toda a tua proteção e seu amor nas suas vidas. Também, Senhor, queremos orar por todos aqueles que passam por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Tu conheces cada coração atribulado, cada saúde afligida, cada pessoa que carece do teu amor, da tua presença e também da tua cura. Pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita. De maneira especial, oramos pela saúde do seu Paulo Varros, pela saúde do Leandro Gunsch. Também oramos pela recuperação do seu Dari Naitsky. Esteja, Senhor, abençoando esses teus filhos para que possam ter a certeza de que tu estás com eles. E novamente, Senhor, pedimos que a tua vontade seja feita. Nos unimos também a Nelly para pedirmos que tu continues a fortalecer todas as pessoas, para que todos possam serem vencedores em ti, ó Senhor. Que tu estejas a abençoar cada pessoa na certeza de que tu és um Deus presente, um Deus perdoador, um Deus amoroso. Tudo isto, querido e bondoso Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Salvador. Amém. No seu Catecismo Menor, Martinho Lutero nos deixou o ensino essencial a respeito da Santa Ceia. Para nosso preparo específico na participação da Ceia do Senhor no culto de hoje,
queremos recordar este ensinamento. O que é o sacramento do altar? É o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser comido e bebido sobre o pão e o vinho, como Cristo mesmo o instituiu. Que proveito há neste comer e beber? Isto nos indicam as palavras, dado e derramado em favor de vós, para a remissão de pecados. Por estas palavras nos são dados no sacramento remissão de pecados, vida e salvação, pois onde há remissão dos pecados, há também vida e salvação. Como pode o ato físico do comer e beber efetuar tão grandes coisas? O comer e o beber, em verdade, não as podem efetuar, mas sim as palavras, dado e derramado em favor de vós, para a remissão de pecados. Essas palavras, juntamente com o comer e o beber, são a coisa principal no sacramento, e o que crê nessas palavras tem o que elas dizem e expressam, a saber, a remissão dos pecados. Quem recebe dignamente este sacramento? Jejuar e preparar-se corporalmente é, sem dúvida, boa disciplina externa, mas verdadeiramente digno e bem preparado é aquele que tem fé nestas palavras, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Aquele, porém, que não crê nessas palavras, ou delas duvida, é indigno e não está preparado, pois as palavras por vós exigem corações verdadeiramente crentes. Convido todos a o que mais pesa em nossos corações colocarmos na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, confiam em Jesus como seu Salvador e creem que juntamente com o pão e o vinho estão presentes o corpo e o sangue de Cristo. Primeiro banco,
ao álcool gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, Rei dos reis e Senhor.
porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com Deus em oração, fazendo em conjunto a oração que será projetada. Bondoso Deus, nosso amado Pai, depois de desfrutarmos as Tuas dádivas neste culto festivo da Reforma, só podemos agradecer, pois nos deste nova vida. Pedimos que fiques ao nosso lado em todos os momentos. Só assim seremos bons pais, bons filhos e poderemos desfrutar as delícias de uma convivência especial com os que nos cercam aqui e um dia no além da bendita vida reservada para todos os que são teus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar? Novamente chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto. Muito bom lembrarmos a Reforma Luterana, já há 504 anos desta mensagem. Fica sempre o nosso incentivo de buscarmos na internet vídeos, textos que nos expliquem e nos mostrem também o que significou esse ensino, este momento. E nós, pouco antes, nós compartilhamos o programa especial que foi feito na época dos 500 anos, o Lutero muito além da religião. Então, é sempre bom revermos aquele vídeo. São apenas 20 minutinhos, está no nosso grupo da comunidade, também na página da comunidade no Facebook. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Já está ao fundo informativo para o mês de novembro. Nós teremos um momento devocional na próxima quarta-feira, 19 horas. Próximo sábado, instrução de confirmandos às 8 horas e 30 minutos. E o nosso próximo culto no próximo sábado. E também no próximo domingo, dia 7, teremos reunião de diretoria às 9 horas. Lembramos também, como nós já estamos anunciando, nossa Assembleia Ordinária da Congregação foi marcada para o dia 28 de novembro, antecipamos um final de semana, e iremos fazê-la no domingo de manhã. Será após o culto, das 8 horas, no domingo de manhã. Então, a nossa Assembleia, esse ano, com eleição de diretoria para os próximos 2 anos. E também, eu lembro ali do último aviso que a Ana colocou no grupo da comunidade, a respeito das camisetas alusivas ao Congresso Nacional das Servas. Então, o pedido é até amanhã, que nós temos que enviar para o distrito, que envia para a região, para fazer o pedido para essas camisetas. Então, quem quiser a camiseta é R$ 27,00, mais o frete. Nós ainda não sabemos o valor do frete, mas o valor da camiseta é R$ 27,00. A Ana colocou o desenho, a foto, lá no grupo da comunidade. Quem tiver interesse pode falar com ela, ou também mandar o pedido ali pelo WhatsApp. São esses nossos avisos. Desejamos a paz de Cristo a todos, que Deus vos leve, vos traga de volta para o nosso próximo culto. E concluímos esse nosso culto alusivo à Reforma, cantando o hino Santa Bíblia, meu prazer. A paz de Cristo a todos.